Professor Ivo Cabeleireiro, e nesse vídeo eu quero dividir uma experiência com vocês sobre o conceito de medidas que eu carrego aqui dentro da minha cabeça. Como foi para mim desenvolver e aprender esse conceito que eu carrego dentro da minha cabeça e no meu olhar. Quando eu olho, eu já consigo reconhecer mais ou menos qual é a medida daquele objeto que está na minha frente. A dimensão ou o ângulo. Tudo isso vem do entendimento desse conceito. A primeira máquina que o meu pai me deu de presente, ela só tinha 4 pentes. Ela tinha a 1, a 2, a 3 e a 4. E quando eu fazia cortes baixos no pente número 1, eu tinha muita dificuldade de tirar a lista da 1 para 2. E aí eu vi que faltava pente ali para facilitar essa emenda. Então eu comecei a pegar esse conceito de medidas pelos números de pentes. Eu passei a observar qual era a altura daquele pentezinho lá e qual era a altura do outro pente, do número 2. Então eu comecei a ver os milímetros que cada pente possuía. Eu vi que faltava, era distante. Então, quando eu fui fazer a minha barbearia, quando eu fui construir também, o cara que eu chamei lá, que era o carpinteiro, ele trouxe as ferramentas dele, né? Eu vi que ele trabalhava com medidas também. Ele tinha trena, ele tinha esquadra, ele tinha prumo, ele tinha nível, ele tinha linha. Então, todos esses objetos ele usou na construção da minha barbearia. E aí eu aprendi a usar as medidas naquele período lá. Por quê? Porque depois que esse carpinteiro fez esse trabalho para mim, e eu vi ele fazendo, aí depois eu comprei essas ferramentas para mim, que era barato, é barato isso. E aí eu dei uma aumentada na minha barbearia, eu mesmo. Da mesma forma que ele fez, que ele usou as ferramentas, né, a linha, o esquadro, o prumo, a trena, eu usei também. Então eu aprendi a usar. E depois disso, eu construí mais a minha casa, aí eu já chamei outros profissionais para trabalhar comigo também, que outros pedreiros. Aí já passei da construção de casa, né, que a barbearia era uma casinha, pequena, mas era uma casinha. Eu passei da construção de casas de madeira para a casa de alvenaria, que foi já a barbearia e a casa junto, entendeu? Aí eu fui construir e vi também os pedreiros usando o mesmo conceito, né? O esquadro, o prumo, a linha, entendeu? Para colocar um tijolo em cima do outro bem retinho. E aí, depois eu construí outra casa de madeira, então depois eu construí outra casa de alvenaria, e depois eu comprei um terreno. Então eu fui trabalhando com as medidas. Quase todas as coisas que eu fazia necessitava medir. Então eu fui aprendendo no decorrer da minha trajetória, cortando o cabelo, entendeu? E aí, depois que eu me tornei profissional, né? Depois que eu já sabia cortar cabelo, na verdade, eu fui fazer meus primeiros cursos e quando eu cheguei lá, eu me deparo com a aula de noção de medidas no corte. Eu já sabia de cor medida, eu já entendia perfeitamente sobre medidas. Eu, inclusive, já sabia construir utilizando as medidas. E hoje existem ferramentas modernas para a pessoa trabalhar com medida, entendeu? Então, esse entendimento sobre as medidas, eu transferi para o corte de cabelo, entendeu? Quando me apresentaram a aula, só me mostraram uma régua, né, para me saber sobre os milímetros. Eu já sabia que os pentes eram medidos através de milímetros, e eu já sabia de trena, eu já sabia de esquadro, eu já sabia de nível, eu já sabia de prumo, eu já sabia usar cada um deles. Então, para mim aplicar esse conceito no corte de cabelo, eu já sabia usar as linhas, entendeu? Para fazer uma área quadrada. Então, quando me apresentaram o conceito de medidas, eu já tinha o entendimento. E aí, logo em seguida, eles apresentaram o conceito de linhas, que é junto também, entendeu? E aí eu já sabia também, o conceito de linhas. O conceito de ângulo, eu já sabia também o que era um ângulo de 90, e o que era um ângulo de 0, e o que era um ângulo de 45. Então foi muito fácil para mim aplicar, para me transferir esse conceito, para me juntar, na verdade, entendeu? Esse conceito de noções de medida no corte e a noção de medida vivida
extraída da experiência daquilo que eu vinha fazendo, que foi, primeiro passo, reconhecer os pentes da máquina, né, as medidas dos pentes da máquina, inclusive com a regulagem da alavanca, entendeu? Eu entendi que a regulagem fazia com que eu desse aumento na altura que eu estava usando, entendeu? Para aproximar da próxima. E isso daí foi muito fácil para mim juntar e aplicar no corte. Foi muito fácil. E aí, o que aconteceu mais? Eu vi que a moda dos cortes de cabelo, há uma época atrás, era cabelos grandes, cabelos longos. Os homens usavam cabelão. Você pode ver foto do Dom Pedro II, Dom Pedro I, dos reis, né? Era tudo cabelão, barbona, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu criei uma escala, aonde exemplifica. Eu posso até incluir a moda também nessa escala aí. Mas essa escala exemplifica o corte, entendeu? Que foi projetado na máquina de corte. Logo no começo eles não tinham todos os pentes, porque eu já compro máquina, olha, há muito tempo atrás, elas vinham só com 4 pentes, 5 pentes. Hoje existe um kit completo, da 0 até o número 12, se você comprar todos os pentes, tem todos esses pentes disponíveis. E existe uma variedade de máquina muito grande. E em relação às medidas também, elas também se modernizaram. Existe hoje equipamentos para você fazer medição com alta precisão a laser. Muito simples, muito fácil de usar. Você adquirir uma medida precisamente. Treino a laser, nível a laser, prumo a laser. Tem ferramentas que facilitam muito. Então, quando chega um objeto desse na minha mão, eu entendo qual a função dele, para que ele serve, como extrair o benefício daquele equipamento. E existe também os manuais, que foram os quais eu aprendi na época, entendeu? Prumo manual, nível manual, esquadro manual, treina manual, linha manual, entendeu? Tudo manual. Então hoje existe o tecnológico, mas existem também o manual. E eu trabalhei com o manual, eu aprendi no manual. Qual é a diferença? É que é muito mais fácil. Por exemplo, você pegar um carro direção mecânica, não sei se você já pegou alguma vez um carro direção mecânica para você dirigir, você vê que ele é um carro que tem a direção dura. E para você dar uma curva, você precisa fazer um pouco de força para você conseguir. E se você pegar um carro direção hidráulica, automático, ainda não peguei um carro automático, já peguei carro direção hidráulica, você vê que é macio e muito mais fácil para você dirigir. Assim mesmo são as ferramentas e a evolução de tudo isso, entendeu? Inclusive do aprendizado nos cortes de cabelo. Aí o que acontece? Quando o pessoal tinha o cabelo grande, que era a moda, quase era difícil você utilizar esses números baixos, entendeu? Então não tinha necessidade de conectar esses passos, esses pentes. Por isso que só tinha 4 pentes a máquina, porque era difícil alguém cortar cabelo baixo, era só o cabelo igual o meu, assim, ó, que não mostrava o couro cabeludo. Então, o que aconteceu? A moda criou uma redução no tamanho dos cabelos femininos e masculinos. Na verdade, varia ainda. Tem gente que gosta de cabelo longo, tem gente que gosta de cabelo médio, tem gente que gosta de cabelo curto, mas houve uma redução drástica no corte masculino, que é o corte degradê, que é o corte que você rapa na navalha aqui, ó, você tira tudo. Porém, há um aumento para cima, entendeu? Há um crescimento, né? Uma graduação. Então, essa graduação da 0 até a altura que vai ficar no volume aqui em cima do topo, representa a moda, né, da época antiga à atual, entendeu? De cima para baixo, de baixo para cima, você pode ler dessa forma. Quando você vai com altura menor até altura maior, você vai com a moda de hoje, da data atual, para trás. E quando você vem
com a altura de cima, que é a maior, para a menor, que é de baixo, é como se você viesse de lá, do passado, para época atual, entendeu? Que é o corte degradê, um corte baixo. Então o cabelo foi ganhando formas menores, entendeu? E bonitas, entendeu? Antigamente, na época que a moda era cabelo grande, era um absurdo alguém raspar o cabelo no lado. Era um absurdo, entendeu? Era um absurdo para muita gente. Ninguém fazia isso. Ninguém, nenhum homem usava. Eu acredito que ninguém tinha coragem de fazer. Hoje não. Hoje é moda. Todo mundo raspa aqui no lado, entendeu? E com essa evolução, né, do corte da moda, né, que foi a redução, foram surgindo os pentes, os materiais adequados para fazer essa redução de comprimento no cabelo, entendeu? Que foi, aí surgiu o pente 1,5, o pente 1,5, o uso da regulagem da alavanca para fazer com que esse degradê aconteça de uma forma sem ficar lista, entendeu? Então foi assim que aconteceu essa redução do tamanho e o surgimento desses novos pentes, dessas novas alturas e a necessidade do profissional saber trabalhar, aplicar essas alturas para gerar o disfarce, né, para gerar o corte degradê, que é conhecido por vários nomes. Tem os nomes que são nomes em inglês: low fade, mid fade, high fade, conforme a medida, que é aí que entra o conceito de medida, entendeu? Quando a pessoa entende o conceito, ela sabe do que se está falando, entendeu? De qual ponto se está falando. E aí, como eu tinha o conceito de medida na minha cabeça, entendeu? Foi muito fácil para mim entender tudo isso, entendeu? E de imediato, quando eu fui fazer o meu primeiro corte degradê, eu fiz de primeira. Por quê? Porque eu já entendia tudo isso, eu já sabia exatamente quais eram as alturas que davam certo uma com a outra, porque no começo da minha carreira eu tive dificuldade em trabalhar com esses dois pentes, número 1 e número 2. Quando eu passava a 1, para me tirar a diferença era um trabalhão. O que foi que eu fiz? Eu comprei dois pentes para mim trabalhar na técnica do pente corrido. Eu comprei um bem baixinho, que era próximo do pente número 1, mas era mais altinho um pouquinho. Era como se eu tivesse colocado a 1 com a regulagem. E um bem próximo da 2 também, que era para mim fazer a ligação entre as duas alturas. Então, num espaço em que eu aplicava dois pentes, eu deixava o espaço para mim cortar um pouquinho com o pente que era perto da 1 e mais um espaço para me cortar com o pente que era próximo a 2. Aí eu fazia a ligação entre esses dois pentes de uma forma manual, na técnica do pente corrido. Então todos os cortes que eu fazia com o pente número 1, eu sabia que eu ia ter mais trabalho, porque eu tinha que conectar. Eu tinha que fazer a ligação dessas duas alturas. E isso me gerou o entendimento de como faz uma conexão. Porque foi como se eu estivesse dirigindo um carro com direção mecânica na época, entendeu? Eu fazia o corte na base da mecânica, não era na base da hidráulica. Era na base da mecânica, era mais difícil. Então hoje, como tem os pentes que são certos, né, para se ligar um com o outro, é como se fosse fazer um corte na base do hidráulico, mais fácil, mais macio, mais leve, entendeu? Agora, como é que a pessoa consegue fazer isso? Ela tem que ter em mente o conceito de medida, ela tem que entender sobre medida, entendeu? Ela tem que saber o que é 1 centímetro, o que é meio centímetro, o que é 1 milímetro, o que é 2 milímetros. Ela tem que saber também o que é uma linha, né? Qual a linha ela vai trabalhar no corte. Ela tem que saber também quais são os pontos em que ela consegue ver as linhas. Como é que ela consegue fazer uma leitura do corte através das linhas. Ela tem que entender também sobre os ângulos, como é que o ângulo se movimenta e como é que você consegue movimentar os equipamentos e o movimento da sua mão, fazendo uma leitura dos ângulos de uma forma simples, de uma forma simplificada, entendendo apenas o que é necessário para se aplicar, porque tudo isso que eu estou falando aqui se estende e se abrange para muitas áreas.
entendeu? O conceito de medidas é um conceito que ele vai muito longe, entendeu? Vai muito longe. Só que no corte de cabelo tem um limite, entendeu? Até onde ele vai, entendeu? Para você usar e criar a variedade de cortes, entender sobre cada altura, conforme as medidas que as pessoas usam, né? Qual o nome que as pessoas dão, você vai entender, entendeu? Essa variedade. Quando você tem o conceito de medida na cabeça, você consegue criar os cortes. E quando você vê um corte criado, você consegue identificar as medidas. E como a pessoa chama para esse corte, você vai saber que é uma variedade, entendeu? É uma variedade, não é, como é que eu posso dizer assim, uma coisa universal. Entendeu? Não é uma coisa universal. Os nomes que são criados nos Estados Unidos e em outros países que têm língua em inglês são diferentes da linguagem do português. Porém, as medidas você pode identificar, entendeu? Você pode identificar e saber que as medidas sim, elas são universais, entendeu? Elas vão estar presentes em todos os cortes e você vai saber fazer essa leitura. E saber que, independente do nome que estão chamando para aquele corte, o importante é você saber quais foram as alturas e as medidas que foram usadas para construir. E você sabendo isso, você vai saber construir o corte quando você ver uma imagem, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu quero deixar claro para vocês que é muito importante vocês terem esse conceito na cabeça de vocês, para vocês aplicarem o corte de cabelo. Vou falar mais sobre isso. Vou ficando por aqui. Quero te agradecer por você ter ficado até agora comigo. Se você é inscrito do canal, dá um like, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. E um grande abraço. Fique com Deus e até nosso próximo vídeo.